Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Olá, amigos! Tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma devocional diária. Este é o canal Esperança Cotidiana. Seja muito bem-vindo. Vamos juntos estudar e meditar na Palavra de Deus. E hoje eu quero fazer menção aqui de Efésios, capítulo de número 6. Na verdade, a partir do 5, verso de número 31 em diante, onde o texto de Paulo aos Efésios diz o seguinte: Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, ame a própria esposa, vós, maridos, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Então, esse trecho da Palavra de Deus nos chama a atenção pelo fato de como devemos lidar no lar cristão. Depois ele termina no capítulo 6 dizendo: Filhos, obedecei a vosso Pai no Senhor, pois isso é justo. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos, não leveis os vossos filhos à ira, mas antes criai-os na admoestação do Senhor. Um plano de voo. Não sei se você já reparou, e recentemente, depois de alguns acidentes aéreos que nós tivemos, famosos, como há pouco tempo o acidente com o time da Chapecoense, que ceifou a vida de um time de futebol que estava a pleno vapor, crescendo e jogando uma Copa Sul-Americana. Então nós vemos ali os sonhos sendo perdidos por conta de um acidente aéreo. E aí nós ficamos sabendo, e nós já sabíamos, talvez por outros acidentes que já haviam acontecido recentemente, que todo voo precisa de um plano de voo, e todo voo também tem uma caixa preta para saber o que aconteceu de fato, o diálogo dentro da cabine do avião. E a frase que eu quero falar nesse momento, que todas as famílias estão num voo, estão saindo de um local, indo para outro, estão caminhando debaixo da graça de Deus para concluir projetos. Cada família tem seu projeto. Deus tem projeto para as famílias, Deus tem projeto para os nossos filhos, Deus tem projeto para nossas vidas como cônjuges. E nós precisamos de um plano de voo para concluirmos esse projeto. Porque é melhor analisar muito bem o plano de voo e pensar sobre ele do que pegar e irmos ao voo, alçarmos voos mais altos, lugares mais altos, sem esse plano de voo. E aí depois nós vamos ter que ficar analisando caixa preta. Mas analisar caixa preta é analisar depois que tudo já foi por água abaixo. Então, eu creio que o plano de voo que Deus tem para a família está aqui. Efésios, Colossenses capítulo 3, a Bíblia como um todo. A Bíblia me ensina que a mulher deve se submeter no sentido de estar na mesma missão que o marido. E este marido deve amar essa esposa como a si mesmo. E em outro trecho, o texto vai dizer que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Deu a vida por ela. Qual é a função mais difícil? Se você analisar o texto, você vai ver que alguns versículos, são 3 versículos falando para a mulher, as funções da mulher. E se você analisar as funções do homem, são mais de 8 versículos. E Deus fala para o homem como ele deve respeitar, como ele deve tratar, como ele deve cuidar, como ele deve zelar pela esposa, cuidar dela para apresentá-la diante de Deus de maneira pura, santa e bonita para a glória de Deus. E aí, queridos, se uma mulher cumprir a sua parte na missão,
não tem diferença ontológica, diferença de ser. A ontologia é como se um fosse melhor do que o outro, maior do que o outro. Não, de maneira nenhuma. Todos os dois são iguais perante a Deus. Homem e mulher. Mas é uma diferença de papéis para que a funcionalidade, para que a organização, para que a boa administração caminhe junto, caminhe bem. Um caminhando com a sua função, o outro com a sua função, e os filhos com as suas funções. Pai amando os filhos, ensinando os filhos com a própria vida, e tudo vai dar certo. Pois a palavra de Deus é o melhor plano de voo para as famílias. E que seus filhos e a sua família sejam como flechas na mão do guerreiro que é Cristo. E a flecha, ela é alçada longe para alcançar objetivos mais altos, melhores. Que Deus te abençoe. É tempo de analisar o plano de voo. Não ficar preocupado depois o que aconteceu de errado. Procurando saber e ouvir e perceber, analisar a caixa preta. Que Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito sucesso. Siga em nossas redes sociais, Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora.